Seja adorado no meio da tua igreja, Senhor. A ti a honra, o louvor, toda a adoração. Esse culto é para o Senhor. Por bondade, que o Senhor se agrade de nós. O Senhor é o centro disso tudo aqui. Seja louvado, adorado, bendito seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. Nós reconhecemos a tua majestade, a tua soberania. Não há outro Deus além do Senhor. Não há outra rocha que nós conheçamos. Espírito Santo de Deus, continue falando nesse lugar. Continue ministrando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Você diz amém? Pegue a sua Bíblia, por favor. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com você, com a sua família. E que o Espírito de Deus ministre poderosamente a minha e a sua vida. 2 Coríntios capítulo 4. A você que está em casa participando pelas redes sociais, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Você que talvez está em casa, no trabalho, você esteja junto conosco nesse propósito de cultuar o nosso Deus, de adorá-lo, a beleza da sua santidade. E que a palavra de Deus encontre guarida no meu e no seu coração. Eu declaro que a sua mente e o seu coração é a boa terra, onde a palavra de Deus será semeada e ela vai frutificar, ela não voltará vazia. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4, texto base da nossa mensagem. Diz assim o texto: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, ou o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, outras versões dizem dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você pode dizer amém? Você pode se sentar. Sem dúvida alguma seremos nessa noite ministrados pelo Espírito de Deus através desse texto. Você crê nisso? O Senhor lhe trouxe a esse lugar para ministrar a sua vida, para abençoar a sua vida, a minha vida. Esse texto traz em sua porção alguns ensinamentos preciosos para mim e para você. Considerando o contexto no qual está inserido esse texto, ele traz uma situação que Paulo relata, que estava acontecendo enquanto ele exercia o seu ministério, enquanto o reino expandia, em meio à implantação de igrejas, enquanto ele pregava e anunciava o evangelho. E ele trata, como diz o texto, a seguinte questão: mas se o nosso evangelho está encoberto. Como assim? Como assim o evangelho encoberto? Seria ele ineficaz para algumas pessoas? Não seria o evangelho poderoso como imaginamos? É preciso algo mais além do que o evangelho para que alguém seja salvo? Complementando esse texto, 2 Coríntios capítulo 4, folheie sua Bíblia e abra em Romanos capítulo 1, verso 16. Vejamos no contexto de Romanos o que Paulo ensina sobre o evangelho. Com certeza, um texto muito conhecido. Romanos capítulo 1, verso 16. A palavra nos diz assim: pois não me envergonho de que, igreja? Do evangelho. Ele vai conceituar o que é o evangelho. Porque o evangelho é o quê? É o poder de Deus para enriquecer alguém? É o poder de Deus para quê? Para salvação. Para a salvação de alguns apenas? Salvação de quem? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do... Olhe para cá. Qual é a mensagem que o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo traz para as nossas vidas em todo o tempo que ele é pregado fielmente? Porque não é novidade que há muitos que se valem do evangelho com objetivos escusos, distorcidos e adulterados. O próprio Senhor Jesus declarou que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele mesmo declarou também que veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico.
Então, entendamos algo fundamental para a nossa vida. O nosso Deus, pela mensagem do Evangelho, proclama os homens livres. É pela mensagem do Evangelho que a salvação nos alcança. É pela mensagem do Evangelho que a libertação acontece. Mas ele é também pelo poder do Evangelho que as pessoas são libertas. Ontem, em Bateguara, os irmãos travaram uma luta numa casa lá. Mas aquela vida preciosa foi liberta. E no culto, ela foi a primeira a ir lá na frente. Há um poder vindo de Deus que emana dessa palavra. O Evangelho é poderoso por si só. Para o pecador, para o perdido, para quem ainda não teve um encontro transformador e salvador com Cristo, Deus jamais propõe nada menos que a libertação total. Pois quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas e algumas coisas são feitas novas. É assim? Tudo é feito novo. Olhe para quem está dizendo assim: é tudo, irmão. Diga assim: a obra de Deus é completa. Lembra? Filipenses 1:6: aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então, o Senhor não propõe nada menos que a libertação total. Pelo poder do Evangelho, você pode ser transformado numa nova pessoa. E as pessoas irão olhar para você e vão dizer: quem te viu e quem te vê. Elas vão olhar e vão dizer: foi o pastor, foi a igreja. Foi nada, irmão. Foi a palavra, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A ação do Espírito de Deus é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, para a libertação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A melhor definição do Evangelho é que ele é a boa notícia de Deus ao homem. A mensagem do Evangelho é a mensagem do Deus vivo e verdadeiro, que não desiste de ninguém. Apesar de pecadores, é o que somos, Deus nos amou primeiro. Apesar de rebeldes, Deus tomou a iniciativa de nos oferecer a reconciliação. Apesar de merecermos a condenação, Deus nos deu a opção, porque é você que escolhe, de vida eterna. Ele nos amou primeiro. O Evangelho é a verdade absoluta sobre Deus. O Evangelho não se constitui por conjecturas, suposições. Não é fruto da mente humana. Não foi inventado por um homem. Ele não é algo construído pelo homem para se achegar a Deus. O Evangelho é a verdade revelada de Deus para se achegar ao homem, ensinando-lhe o único caminho de acesso a Deus, Jesus Cristo. Quantos já tentaram colocar a palavra de Deus em descrédito? Quantos já tentaram a todo custo comprometer sua veracidade? A questão é que não podemos esquecer a palavra do nosso Salvador em Mateus 24:35. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais. O Evangelho é para todo mundo. O Evangelho não está limitado a uma raça, a uma nação, a alguma classe ou condição social. Texto mais conhecido da Bíblia, creio eu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade é que neste mundo são poucas as coisas que estão abertas a todos. A capacidade mental do homem decide os estudos que ele tem que empreender. A classe social decide o círculo dentro do qual ele vai se relacionar. As riquezas materiais que possui
determinam as posses terrenas que alguém vai ter. Os dons e talentos particulares decidem, de certa forma, o que vai realizar. Mas a mensagem do Evangelho, a alegria que ele proporciona, a paz que ele gera, está ao alcance de todos. De todos, sem exceção. Agora, com uma condição: somente através de Jesus Cristo. Somente através dele. O Evangelho não é elitista, não é para uma elite. Ele está ao alcance de todos. O Evangelho alcança todas as culturas, todas as raças e todo mundo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, afirma seguramente: o Evangelho é o poder de Deus, força viva. Ele tem força em si mesmo. Ele produz frutos por si só, porque procede de Deus. Por isso todos nós precisamos entender claramente: o Evangelho não depende de nós. Somos nós que dependemos dele. Porque ele é o poder de Deus e ele produz frutos em forma crescente. E foi pela palavra em Bateguara que mais de 90 vidas foram alcançadas. É por causa da mensagem do Cristo. É por causa da ordem dele. É por causa da capacidade que vem do seu Espírito. E disse Paulo: o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Significa salvar da perdição. Jesus veio buscar e salvar o que se perdeu. Quem é o não salvo? Quem é o salvo? O não salvo é o homem que se acha extraviado no caminho errado, perdido. Ele segue um caminho que julga ser aceitável. Ele segue um caminho que julga ser correto, mas se o caminho não é Cristo, vai o levar à morte. Então quem é o não salvo? É o que se encontra extraviado no caminho errado. Quem é o salvo? É o homem que foi posto pela loucura da pregação no caminho certo, que é Jesus. Então ser salvo não é motivo para se julgar melhor do que ninguém. Ser salvo significa que você foi colocado no caminho, por graça, por bondade, pelo amor, pela misericórdia de Deus na minha e na sua vida. E como ele nos colocou no caminho, ele quer nos usar para que sejamos instrumento, para que outros adentrem nesse caminho. A salvação tem o sentido de salvar do pecado. Um homem é como um escravo de um senhor do qual não pode escapar. É o mesmo que um paciente que pode diagnosticar a enfermidade, saber o mal que lhe acomete, mas não tem poder para resolver. A salvação em Cristo pelo Evangelho nos liberta da tirania do pecado. É muito sério. Sem a salvação que só Cristo pode realizar, o que resta para todos os mortais é a condenação. Dá para você entender a necessidade que você tem de no trabalho amanhã trabalhar, mas pregar o Evangelho? Tem gente caminhando para o inferno, e o único que pode tirar eles desse caminho é Jesus. O único que pode tirar aqueles que estão extraviados é o Evangelho. Então, comprovamos pela palavra de Deus o poder que o Evangelho tem. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Esse Evangelho é poderoso, sim ou não? Mas Paulo diz que ele permanece encoberto. Se o Evangelho permanece encoberto, ele dá 3 motivos pelos quais, na vida de alguns, o Evangelho permanece encoberto. Vamos lá. Ele permanece encoberto para quem? Olha o texto, versículo 3 de 2 Coríntios 4. Para os que permanecem perdidos, para os que decidem permanecer afastados de Deus, para os que não se preocupam em conhecer a verdade, para aqueles que não dão a devida importância que é viver na presença de Deus e segundo a vontade dele,
Permanecem perdidos todos aqueles que, à semelhança do filho pródigo, se arriscam nessa vida a sair, ir embora da casa, da presença do Pai, e se permitem viver sem considerar a bondade de Deus. Quem são os perdidos sobre os quais Paulo fala no texto? No contexto do filho pródigo, a primeira coisa que facilmente identificamos é a rebeldia do filho. O perdido, às vezes, na grande maioria, é rebelde. Ele se ilude pensando que era perfeitamente possível viver longe do Pai. E quantas pessoas hoje estão se rebelando contra o Senhor? Quando pensam ser perfeitamente possível ter uma vida independente de Deus. É exatamente essa independência, é exatamente a decisão de viver essa vida dissoluta que os prende na condição de perdidos. O filho se rebela contra o pai. E qual o motivo do filho pedir a herança que lhe cabia de forma prematura? Foi o desejo ardente de desfrutar de uma liberdade sem restrições, para fazer o que lhe desse vontade, o que viesse na cabeça, sem ninguém para lhe confrontar. Esse é e sempre será um estilo de vida perigoso. Não frequente apenas uma igreja. Seja a igreja. Seja a noiva. Eu ouvi hoje uma frase do pastor Lucinho. Eu comecei a conhecer a palavra vindo para a igreja. Eu me converti vindo para a igreja. Eu fui transformado vindo para a igreja. E tem alguns que dizem que dá para viver sem a igreja. A brasa não pode se afastar do fogo. E juntos a gente vai ganhar essa cidade para Jesus. Como? Pelo poder do Evangelho. Na casa do Pai há abundância em tudo, mas vivendo uma vida dissoluta, que o filho pródigo mesmo escolheu, ele chega, você conhece, ao ponto mais baixo, principalmente para um judeu, desejar comer a comida que os porcos comiam, e isso lhe foi impedido. É o fundo do fundo. Lucas 15:16. Ele desejava comer as alfarrobas, as comidas dos porcos, nem isso ele teve. Essa é a situação de muita gente. Está vivendo afastado do Pai, porque não querem ouvir a verdade que o Pai ensina através da sua palavra, porque ela nos confronta com o pecado, que, como diz Hebreus capítulo 12, a primeira parte do verso 1, nos assedia tão de perto. Como é que você é liberto do pecado? Eu sou liberto do pecado. É pelo poder do Evangelho. Para alguns, ele está encoberto, como disse o apóstolo Paulo. É inegável essa afirmação na Bíblia. Mas o Evangelho perde o seu poder? Jamais. Ele continua com o mesmo poder. Esse poder é inato, não depende de mim nem de você. Deixa eu lhe dar uma ideia. Em nosso universo físico, o sol todo dia brilha, sim ou não? Sim ou não? Contudo, nem todo dia você vê-lo brilhar. É ou não é? Porque às vezes algumas coisas se interpõem entre você e ele. As nuvens densas. Mas ele brilha? Ele brilha? Todo dia, sim ou não? Pronto, Paulo vai dizer no texto: o Deus desse século cegou o entendimento. O Senhor vai tirar as escamas dos teus olhos. Todo pensamento entenebrecido será liberto em nome de Jesus. Pelo poder do pensamento positivo, por eu falar? Não, irmão. Pelo poder do Evangelho. Pelo poder da palavra de Deus. E se a luz do Evangelho ainda não resplandeceu em sua vida, hoje é dia de você permitir que o Espírito Santo tire o véu do coração, tire o véu da mente, tire as escamas dos olhos, porque o Evangelho é bíblico,
É bíblico, é o que a palavra nos autoriza a afirmar. É o poder de Deus para não é para te tornar rico não, irmão. É para te livrar do inferno e te levar para o céu. É para te ensinar que você tem que ser homem de uma mulher só. É para te ensinar que o que entra na tua casa só entra com a bênção do eterno. Você não quer nada além disso. Nos meus celeiros só entram algo que tem o selo de Deus. Veio dele para minha casa e para minha família. Para quem o evangelho permanece encoberto? Para os que decidem permanecer perdidos. Para quem o evangelho permanece encoberto? Paulo diz no texto: para os incrédulos, para os descrentes. Outro motivo pelo qual o evangelho permanece oculto, encoberto para alguns, é a descrença. É a incredulidade que faz com que as pessoas rejeitem a verdade. Irmão, Jesus nos ensinou, João 8,32, e conhecereis e a verdade vos... Eu não entendo um crente que não lê a Bíblia todo dia, eu não entendo. A forma como você se relaciona com a palavra me diz como você se relaciona com Deus da palavra. Se tu não lê ela, tu frequenta uma igreja, mas de repente tu não tem intimidade com esse Deus. Se tu não medita nela de dia e de noite, talvez tu faz teus negócios troncho, porque você não deixa da forma devida a luz do evangelho resplandecer sobre você. A verdade de Deus que liberta, que transforma. Eu fazia assim porque não conhecia. A luz do evangelho resplandeceu. Eu sei o que é correto, eu vou fazer o correto. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos... O evangelho permanece encoberto para os incrédulos, os descrentes, sem fé. Hebreus 11:6. É o quê? É impossível. Não tem relacionamento se não tem fé. Porque Deus requer que aquele que se aproxima dele creia que ele exista. Se não tem fé, não tem relacionamento. O incrédulo rejeita a verdade. Ele cria as suas verdades. No mundo liberal, o que é verdade para um, não necessariamente tem que ser verdade para outro. E aí cada um cria a sua verdade, e aí se instaura uma bagunça. A verdade do evangelho incomoda, porque ela enquadra todo mundo. O que é pecado é pecado. Para voltar para Deus, só tem um caminho, é Jesus. Ah, mas todas as religiões levam a Deus. Leva não. O único caminho é Jesus. Eu sou o caminho, disse ele, a verdade e a vida. E ninguém, quer você goste ou não, ninguém vai ao Pai se não for por mim. É por isso que a verdade incomoda. É por isso que alguns, de caso pensado, decidem rejeitar a verdade, porque ela nos confronta. Que Deus nos livre da incredulidade. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a prova das coisas que não vemos. Fica mais do que claro nesse texto que, para o autor da carta aos Hebreus, fé é uma esperança absolutamente segura de que aquilo que eu creio é verdade, e aquilo que eu espero vai acontecer, porque o que eu espero foi o que Deus prometeu. O que eu espero foi o que Deus falou. Fé é certeza, fé é convicção, e assim nós agradamos a Deus. A fé é a esperança que enfrenta o futuro com absoluta certeza. Fé é a esperança que se refugia não num possivelmente. Fé nos faz embasar nossa vida em convicção. Era como Paulo vivia. Estou certo. Estou certo. E que para mim o viver é Cristo e o morrer, eu sei. Filipenses 1:6. Ele começou a boa obra
o véu foi retirado do coração, as escamas foram tiradas dos olhos, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem e creem para a salvação. Que Deus nos livre de toda a incredulidade. Com fé, essa é a forma que devemos aguardar os próximos dias. Essa é a forma que devemos iniciar a segunda-feira amanhã, se Deus permitir que ela chegue. A fé nos capacita a aguardar e esperar o amanhã com convicção de que lutaremos e venceremos na força do nosso Deus. Que a nossa vida tem que ser vivida embasada na palavra. Eu tomo posse disso, você também? Quem são os incrédulos? Quem são os descrentes? Quem não crê, quem não conhece, quem despreza, quem ignora, recebe em si e em sua vida o resultado da incredulidade. As consequências da descrença, não há maldade em Deus nisso, a justiça, que retribui a cada um segundo o seu proceder. Ele é amor, sim, mas ele também é justiça, irmão. Quando os pratos da balança se equipararem, se for achado em falta, vai ter que prestar conta. Não foi o que ele disse para Belsazar? Mene, mene, tekel, parsim. Pesado fostes na balança, fostes achado em falta, o teu reino acabou. Porque com Deus não se brinca. Lembram do contexto de Marcos 9? Quando Jesus encontra um pai cujo filho era possesso e seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio, quando ele está descendo com os discípulos do monte da transfiguração, em Marcos capítulo 9, em Mateus capítulo 17. Os discípulos não conseguiram. E aí no verso 22, o pai do menino chega para Jesus e diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, porque teus discípulos não puderam, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aí no verso 23, Jesus interpela ao pai e diz: se podes? O problema não está em mim não. Eu tenho toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Se podes? Aí Jesus interpela e volta para ele: se podes? Se você crê, tudo é possível que crê. Veja onde Jesus vai levar esse pai. Ele caminha com ele pacientemente para revelar a ele o grande problema da sua vida. Sabe qual é? Incredulidade. Porque no verso 24, olha a bagunça na cabeça desse homem. Ele vai dizer assim: eu creio, mas me ajuda, porque eu preciso vencer a minha incredulidade. Peraí, como é que você crê e é incrédulo? Como é que você crê e é incrédulo? Ele está perdidinho, irmão. Tem muita gente perdida, mas o caminho lhe está sendo apresentado hoje, é Jesus. É Jesus. Eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ele reconhece que era incrédulo. Ele reconhece que não tinha fé. E aí sim, uma vez reconhecida a dificuldade, ele pôde receber a ajuda do Senhor. A fé apenas começou a ser gerada em sua vida, e o milagre acontece. O filho foi liberto. Não permita que a incredulidade e que a descrença lhe domine. Você pode dizer amém? E para a gente encerrar, o evangelho permanece encoberto para todo aquele que o diabo consegue cegar. O cara achar que tem a ver com a masculinidade dele. Pegar todas. Tem que ter a mulher em casa e viver. Não, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Os adúlteros, se não se arrependerem, o caminho é um inferno. Choca, né? Isso é evangelho, irmão. O mentiroso, se não acabar com a prática,
O fim é desastroso. É o que o Evangelho ensina. É essa mensagem que, pela ação do Espírito de Deus na minha e na sua vida, nos transforma. E Paulo diz: está encoberto para alguns, porque o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A opção é sua. O diabo quer cegar, Deus quer iluminar. O diabo quer aprisionar, Deus está aqui hoje para te libertar. O diabo quer destruir, ele quer restaurar e fazer tudo novo na sua vida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé começa com a receptividade. Quando um homem deseja ouvir a palavra de Cristo, então ele se expõe à verdade. E exposto a essa verdade, que não é verdade de homens, mas é a verdade de Deus, Ele é a própria verdade. Essa verdade lhe convence. E é o primeiro passo da salvação. E depois de convencido, ministrado pela palavra e pela ação do Espírito, ele se converte. E é essa obra que o Evangelho faz na minha e na sua vida. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da... E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se... Qual foi a alegria do pai quando o filho retorna? Alegrem-se comigo, porque o meu filho estava morto e reviveu. Alegrem-se comigo, porque o meu filho estava perdido e foi. Quem tem poder para reviver alguém, irmão? Quem tem poder para fazer o perdido ser colocado no caminho certo? Somente pela pregação do Evangelho. Não tem outra coisa. Jesus veio para fazer o morto reviver, para que todo aquele que está perdido seja achado. O propósito do Deus deste século, Satanás, é cegar, retirar o entendimento, tornar cativa todas as pessoas que puder, para que a luz do Evangelho, ou seja, o conhecimento da palavra, não resplandeça. E aí, pastor, nessa guerra, como é que é? No reino espiritual, vence o maior. E a palavra diz em 1 João 4,4 que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você sabe para que Jesus veio? Vou ler para você. Encerro com esse texto. 1 João 3, verso 8. A palavra diz assim, igreja: aquele que pratica o pecado, que vive na prática, é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para que Jesus veio? Não foi para fazer você milionário, não, irmão. Foi para te livrar do inferno. Para que Jesus veio? Para que Ele morreu na cruz por mim e por você? Para que não sejamos enganados pelo diabo, mas para que a luz do Evangelho resplandeça sobre a nossa vida, para que nossos filhos sejam criados na luz do Evangelho, para que as nossas decisões sejam tomadas à luz do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus. Você está em casa, no trabalho, você está aqui, diante dos seus olhos podem ter nuvens densas, mas o Evangelho continua brilhando, continua poderoso. E se você quiser a ação de Deus na sua vida hoje, você diz: tira as escamas dos meus olhos, Senhor, tira o véu do meu coração, tira o véu da minha mente. Eu quero me expor à verdade, porque é a verdade do teu Evangelho que vai me libertar. Feche os olhos, coloca a sua vida diante de Deus, coloca a sua vida diante do Senhor nesse momento.